Estenda suas mãos aqui para esse carequinha aqui. Alguns conhecem ele como sobrinho, mas para mim ele parece um coutinho, não parece não um coutinho? Vamos orar aqui por esse homem de Deus. Deus amado, Deus querido, está aqui teu servo, Jesus. Preparou, mas nós queremos agora que o Senhor use os lábios do teu servo para falar conosco, Jesus. Amém. Que o teu Santo Espírito o encha dele agora, da tua graça, do teu conhecimento, e que ele venha não falar de si, mas que ele venha trazer uma palavra do trono da tua graça para os nossos corações, Jesus. Prepara as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir a tua palavra e colocar em prática e sair daqui diferente de como chegamos, Jesus. Amém. Usa o teu servo, nós oramos e te entregamos nas tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês mais uma vez. Vocês estão aí mesmo? Graça e paz? Agora achei um pouquinho mais animado. Quero compartilhar com vocês uma palavra que, mais uma vez, falou ao meu coração e que, mais uma vez, eu tive a oportunidade de viver uma experiência prática com ela essa semana. E aí eu quero compartilhar. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 12. 1 Pedro, está lá no final, a partir do verso 4. Capítulo 4, a partir do verso 12. Quem achou, diga amém. Bom, eu vi a maioria falando amém aí. Se você não achou, acompanhe no telão. Diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa com vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será o ímpio e o pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Posso ir embora, né? Esse é mais um daqueles textos. Eu gosto desses textos que a gente lê e a mensagem é clara, e está muito claro para quem lê. Mesmo para quem não é cristão, eu acho que se lê esse texto, entende. Mas eu queria compartilhar sobre a minha experiência com esse texto. Porque o propósito aí, Pedro está com um propósito claro de orientar os crentes que estão passando pela prova, que estão sofrendo, né, com alguma situação. Então, talvez sirva para a gente hoje aqui. Quem já passou ou está passando, de repente, algum sofrimento com alguma prova? Quem está passando ou já passou? Pronto, então provavelmente vai servir para a gente essa palavra de hoje. Se você não está passando ou não passou, não tem problema, não se preocupe não, que se você é crente mesmo, vai passar. Se você não passou, sua hora vai chegar. Então, aqui ele está querendo mostrar que Deus continua no controle, mesmo com a situação difícil como for. Então, não tem para o crente aquela situação mais fácil ou mais difícil, não importa. Em todas elas, Deus continua tendo um controle, por mais difícil que pareça. E ele mostra isso nesse texto, né? Também querendo dizer para o cristão uma coisa que é clara, que é óbvia, para o cristão pelo menos deveria ser, que é que o cristão ele precisa se sentir alegre, ele é um bem-aventurado se ele estiver sofrendo pela coisa certa. O que o texto está dizendo é que se o motivo é o motivo certo, é motivo de alegria ele viver esse sofrimento. É óbvio que ele não está dizendo que se você está sofrendo por alguma coisa que você fez errado,
que você deve ficar alegre porque você está errando e sofrendo. Não é isso. O que ele está dizendo, e a gente vai ver mais para frente, é que se a razão do sofrimento é algo que você está fazendo para Cristo, e isso está gerando sofrimento, você é um bem-aventurado, você está tendo o privilégio de sofrer por Cristo. Faz algum sentido assim a gente dizer que a gente está feliz porque a gente está sofrendo? Não faz. Mas não faz segundo a visão do mundo. Mas quando a gente entende que a gente está cumprindo a missão para Cristo, faz todo sentido, porque o próprio Jesus avisou que aqueles que o seguiam e o seguiam com amor seriam perseguidos, teriam sofrimento. Então, se você escolheu voluntariamente ser um cristão, você precisa entender que isso está no pacote. Você não escolhe ser cristão e escolhe o que você vai sofrer, o que você não vai sofrer, o dia que vai ser bom, ou o dia que não vai ser bom, até porque se a gente escolhesse, vamos combinar que se a gente escolhesse, a gente ia escolher que a gente não ia sofrer dia nenhum. Se você pudesse escolher, quem ia escolher? Rapaz, eu quero toda quinta sofrer, quem escolheria assim? Toda sexta, eu queria sofrer um pouquinho mais, porque se a gente pudesse escolher de verdade, a gente ia escolher sofrer dia nenhum. A verdade verdadeira é essa. Porque a gente só quer o lado bom do negócio, a gente quer o lado bom de ser cristão. E aí esse texto vem nos mostrar de alguma forma que se você está disposto a passar por esse sofrimento, por Jesus e pelo Evangelho, você vai ter uma recompensa que só tem quem passa por isso. Porque você pode até escolher não passar, está tudo certo. Você também, ao escolher não passar, você vai abrir mão da recompensa. É simples assim. E eu acho incrível porque Deus te dá essa opção de você escolher, e você pode escolher não passar. Mas ao escolher não passar, você escolhe também abrir mão do prêmio que só recebe quem passa. Então, a gente viu aí no texto que ele começa dizendo que o sofrimento não é uma novidade para o cristão. Põe o verso 12 na tela, por favor. O primeiro versículo que a gente leu. O verso 12. Ele diz, amados, não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho tivesse acontecendo. O que ele está dizendo é o seguinte, assim, não é novidade nenhuma para o cristão que, ao ser cristão, ao escolher ser cristão, vai ter sofrimento. Não tem novidade nenhuma. Ou pelo menos não deveria ter. Para aquele que está assumindo a missão verdadeiramente, não deveria ter. Então ele já começa o texto dizendo assim, vou dizer um negócio para vocês que não é novo, que vocês já deviam saber, que se vocês estão sofrendo sem entender isso aqui, estão sofrendo porque quer. Porque quando vocês escolheram Jesus, veio no pacote uma taxa, uma carga de sofrimento que ia ter, porque se você quer segui-lo, você precisa seguir em toda a rota que ele fez. E o que mais marca a caminhada de Jesus, se você pegar qualquer pessoa, até uma pessoa que não é cristã, e perguntar a ele assim, quando fala de Jesus, o que é que vem, a primeira coisa que vem à sua cabeça? Provavelmente ele vai dizer cruz e depois ele vai dizer milagre. Provavelmente. Mas a cruz, a imagem de um sofrimento, de uma trajetória de um sofrimento, ela é clara até para quem não é cristão. Quando alguém, você perguntar na rua, e pergunte a qualquer pessoa na rua, quando fala o nome Jesus Cristo, vem o que na sua cabeça? Ele vai dizer provavelmente crucificação, cruz, milagre. Alguns podem dizer alguma outra coisa, mas basicamente está nisso. Então o texto começa dizendo assim, o que eu vou dizer para vocês agora não é nenhuma novidade. Porque se vocês verdadeiramente são cristãos, vocês precisam ficar atentos, porque o pacote do cristão vem com sofrimento. Então ele já começa o texto dizendo para que eu e você não tenha nem assim, a coisa de dizer assim, poxa, mas havia uma esperança de seguir Jesus sem sofrimento em algum momento. Essa esperança, se você criou, você só criou da sua cabeça e a culpa é sua. Nenhum texto na Bíblia, nenhum momento da Bíblia traz essa circunstância de seguir Jesus de um jeito que vai ser só florzinha. Não tem. Pelo contrário, a Bíblia nos traz uma perspectiva de paz, de tranquilidade, de não sofrimento na vida eterna. Então, se você criou essa expectativa aqui, eu tenho uma notícia para te dar. A tendência é que você não vive essa expectativa aqui. É óbvio que você não vai ficar sofrendo o tempo inteiro, né? O texto vai nos mostrar isso depois. Você não vai ficar sofrendo o tempo inteiro. Mas ele já começa dizendo, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para provar. E aqui ele dá uma dica de como vai ser adiante. Ele fala, esse sofrimento que está entre vocês, ele não é sem propósito. Ele está no meio de vocês e vocês estão vivendo esse sofrimento porque é um propósito de formá-los, de deixá-los mais fortes, de alinhá-los de repente para um propósito. Porque tem gente que se não passar por essa forja, por esse processo de arrumação, de educação, ela não vai se aprontar para viver o que vem depois. Então é natural que aconteça desse jeito. E aí ele diz assim, no verso seguinte, ele diz assim, mas alegrem-se à medida que vocês participam do sofrimento de Cristo. Não parece doido isso? A pessoa diz assim, se alegre à medida que você participa do sofrimento. Porque ele diz assim, porque também,
quando a sua glória for revelada, vocês exultem com alegria. Ou seja, quando você se submete a passar por esse sofrimento, e a gente vai ver mais na frente que não é um sofrimento qualquer, nem a troco de nada, a gente já viu na leitura, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Quando você se permite passar por esse sofrimento com esse propósito, há uma recompensa. E aqui o texto não está convidando você a ser um interesseiro. Não é para você dizer assim, como eu quero a recompensa, então eu vou passar pelo sofrimento porque eu estou de olho na recompensa. Não é só isso, não é você olhar para a recompensa como algo que você que você cobiça por interesse, aquele interesse ruim, mas pela a recompensa que você deseja de todo o seu coração. Porque eu não sei você, mas eu desejo de todo o meu coração estar com Jesus na eternidade. E isso me alegra, isso me faz, quando eu enfrento uma situação de sofrimento, eu me lembro que eu estou passando por aquilo, e que deve ser dessa forma, né? O texto vai nos mostrar daqui a pouco, que aquele sofrimento que é por causa de Jesus faz sentido. Se não for por causa de Jesus e você está sofrendo por uma coisa que não é por causa de Jesus ou por causa de um propósito de Jesus, aí você está sofrendo à toa e o texto vai nos mostrar isso daqui a pouco. Então ele diz que o texto traz esse sofrimento, ele traz um ensinamento, e esse ensinamento tem um propósito, também é mostrar em nós, e para que Jesus identifique em nós, Cristo identifique em nós, a diferença da fé falsa para a fé verdadeira. Porque se você está numa situação difícil, e você crê que Deus pode lhe tirar daquilo, Deus pode fazer você vencer, e aquele sofrimento é tomado pela alegria de que em algum momento você vai vencer, e aí você deposita a fé em Jesus nessa solução, é uma fé verdadeira. Mas talvez você esteja dizendo que você confia em Deus, que Deus é sua vida, que sem Ele você não sabe viver, que você acorda todo dia de manhã confiando nele, mas passa o dia tentando resolver o problema que você disse que entregou para Ele resolver. Então, essa prova também pode deixar evidente que a sua fé e a minha fé pode ser falsa. A gente está achando que está tendo a fé e pode até estar tendo, mas tendo a fé na coisa errada. Então, quando a gente passa por uma prova, é onde a nossa fé é testada. A gente confia mesmo. Pode ser uma coisa simples. Tem gente que se perde com uma coisa simples. Há um ditado até que diz que ninguém tropeça num pedregulho, né? A gente sempre tropeça na pedrinha. O que é que incomoda dentro do sapato da gente? Quem já experimentou ter uma pedra dentro do sapato? É insuportável você andar com uma pedra no sapato. Ninguém bota um pedregulho dentro do sapato, até porque não dá. O que incomoda a gente é uma pedrinha. Tem gente que cai com a pedrinha, tem gente que resiste, e às vezes tem que vir um pedregulho mesmo para derrubar. Mas o fato é que tanto com a pedrinha ou com o pedrão, a gente só cai se a gente não tiver a fé genuína. E é isso que o texto está nos mostrando. Depois, ele nos dá a oportunidade de ver que ele diz assim, que nos faz ter uma identificação com Cristo. Porque se a gente está enfrentando isso por causa de Cristo, a gente está vivendo um pouquinho do que Cristo viveu. Em alguma dimensão, é óbvio que o sacrifício dele foi perfeito, foi suficiente, não precisa fazer mais sacrifício nenhum, não é disso que eu estou falando, mas quando a gente se permite viver por causa de Cristo um sacrifício, a gente está tendo a experiência mínima, porque nenhum sofrimento vai ser igual ao dele, mas a gente vai experimentar minimamente o que é sofrer por causa deste evangelho. E às vezes a gente aguenta mais, aguenta menos. Qual é a referência? É o quanto a gente está conectado com esse evangelho. O quanto a gente está disposto, o quanto a gente está decidido a viver por esse evangelho, ao ponto de abrir mão de coisas que às vezes dói no nosso coração, e às vezes a passar por um processo que o final dele é abrir mão, mas que o processo é doloroso. Porque ninguém gosta de perder. Quem gosta de perder? Quem gosta de perder? Levante a mão aí. Eu estou levantando a minha, mas não é porque eu gosto, não. É só para você entender que é para levantar a mão, porque eu também não gosto, não. Ninguém gosta. Agora, quando a gente tem um propósito, porque o que é perder? Perder para o mundo é quando a gente tem uma coisa que a gente gostaria de ter ou acha que merecia ter e não tem, aí a gente perdeu. Mas o que é que a Bíblia nos mostra que é perder? Porque quando a gente perde uma coisa que para o mundo é importante, mas para Cristo não é, o que a Bíblia nos diz é que se a gente perder por causa de Cristo, a gente está ganhando. Então, quando a gente fala em perder, é perder em relação a quê? Perder em relação ao mundo não faz nenhuma diferença para quem é cristão. Se a gente tiver que abrir mão de alguma coisa que parece bom, mas aquilo está nos afastando de Deus, a gente precisa perder mesmo. O texto vai começar a nos preparar para um cenário onde a gente precisa entender que se a gente quer se conectar com Cristo de verdade, a gente precisa estar disposto a viver o que Ele viveu. E parte do que Ele viveu, em grande parte, foi renúncia. Porque eu e você, se tivéssemos o poder que Jesus tem, a gente não tomaria uma chicotada daquele que ele tomou. Fale a verdade aí se você tivesse o poder. O soldado levantou o chicote e você com o poder de filho de Deus, você ia dizer, opa, vou tomar uma chicotada agora? Você ia fazer o quê?
estalar o dedo, até Thanos desaparecia. Você ia estalar o dedo, a saudade ia cair duro na hora ali. E você ia dizer, para que vocês vejam que eu vou deixar cumprir o propósito, eu vou para a cruz, eu vou fazer tudo, mas essa chicotada eu não tomo não. Vamos pular essa parte aqui, a gente vai direto para a cruz, que o prego já dói o suficiente, e no final eu vou morrer crucificado. Se fosse eu e você, era assim. A gente ia tentar dar um jeito. Mas o que o texto está dizendo é, se você quer verdadeiramente ser seguidor de Cristo, você precisa estar feliz com a ideia de sofrer por Ele. E você ficar feliz com a ideia de sofrer por alguém, não faz sentido para esse mundo. As pessoas vão dizer que eu e você somos doidos. Porque como é que a gente quer sofrer por causa disso? Não é que a gente quer sofrer, o que o texto está dizendo o texto não está dizendo desejo de sofrer, o que o texto está dizendo se você sofrer por causa de Cristo, está tudo certo. E a gente vai ver mais na frente, que até no verso 13, que ele diz assim, foi onde eu parei, mas alegre-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, porque vocês também, quando a glória for revelada, vocês também vão exultar com alegria. O que o texto está dizendo é assim, há uma recompensa, há um lado bom dessa história, você não vai sofrer em vão. E ele diz no 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Ele ainda te dá um consolo, ele diz assim, nesse processo que você está sofrendo por causa de Cristo, você não vai passar ele sozinho. Porque na hora que parecer insuportável para você, há um Espírito de Deus que vai estar com você e que vai repousar sobre você. Você não vai passar esse momento de sofrimento sozinho, até porque provavelmente se sozinho você estivesse, você não resistiria. Então, o que ele diz assim, vai ser difícil, talvez seja beire o insuportável, mas o Espírito Santo vai estar com você ao ponto de que vai fazer com que você suporte, desde que este sofrimento que você está enfrentando seja por causa de Cristo. Se você está enfrentando sofrimento porque você maltratou alguém, porque você fez alguma coisa errada, porque o texto inclusive fala disso, né? Para você, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas só para você já ir entendendo, se você está sofrendo pelo motivo errado, você não tem nenhuma garantia de que você vai ter nenhum suporte por isso, a não ser que você coloque Cristo na história em algum momento. Mas se não é por causa de Cristo, o problema é todo seu. Agora, o que ele diz? Se é por causa de Cristo, não se preocupe, você não vai estar sozinho nesse processo. E ele diz, se algum de vocês sofre, olha o que o verso 15 diz, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios alheios. Ou seja, se você está sofrendo porque você tem uma conduta de pecado, esse sofrimento não é por causa de Cristo. Esse sofrimento, inclusive, está te afastando dele, porque é isso que o pecado faz. Então, o que ele está dizendo se algum de vocês está sofrendo, aqui ele dá alguns exemplos, né, como assassino, ladrão, criminoso, ou se intromete nos negócios alheios, isso é um problema que você tem que tratar. Mas ele diz, contudo, se você sofre como cristão, diz o verso 16, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então, o que o texto está dizendo? Meu amigo, preste atenção. Se está sofrendo e o sofrimento é por causa de Cristo, está tudo certo. Você só precisa se preocupar se a razão do seu sofrimento não for Cristo. Então, talvez eu e você estejamos sofrendo por causa de coisas que não são Cristo, e é isso que está nos afastando da presença. Ou está fazendo com que a gente não viva a paz durante esse processo de sofrimento. Porque, às vezes, quando a gente vive uma situação que tá gerando sofrimento, a gente fica angustiado, tem gente que fica sem dormir, tem gente que desconta nos outros, inclusive, né? Eu mesmo, quando eu estou estressado, eu já aviso, eu não estou bem, se você puder não conversar muito comigo hoje. Vocês não percebem isso, porque quando eu fico chateado, normalmente dura 20, 30 minutos, não dura mais do que isso. Mas se você me pegar nesses 30 minutos que eu não estou bem, provavelmente eu vou te dizer, meu irmão, hoje eu não estou bem. Porque eu prefiro que isso não gere consequência. Mas normalmente é 20, 30 minutos, porque é o tempo que a ficha demora para cair, para eu dizer, Deus, não está bom, estou te entregando aqui, não é mais comigo. Aí, nesse momento que entrega, você pode até me ver cansado, abatido, mas você não vai me ver mais descontando ninguém. Acho que ninguém nunca viu eu descontando ninguém. Ninguém nunca me pegou nesses 30 minutos aí. Eu desejo que não pegue, nunca. Mas o que o texto está nos orientando é que, como o verso 15 diz, se algum de vocês sofre, o 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe. E por que isso é importante? Porque às vezes quando a gente está triste, a gente está abatido e a gente compartilha com alguém, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, fulano está triste porque está em pecado. Fulano está abatido porque está afastado de Deus. Fulano está cansado porque não está indo para a igreja. A gente começa a ver as pessoas fazer esse tipo de julgamento e às vezes fulano está só abatido e está cansado porque ele está sofrendo. E o sofrimento traz cansaço e muitas vezes cansaço físico. O problema é o que está gerando esse sofrimento.
Se o sofrimento é por causa de Cristo, não se preocupe, vai passar. E é isso que o texto está dizendo. Se é por causa de Cristo, ou por alguma coisa que Cristo mandou você fazer, entregou em sua mão e está gerando um peso, não se preocupe, vai passar. Se não é por causa de Cristo, se é alguma invenção sua, se é alguma arte que você fez e está gerando sofrimento, entregue logo e bote Cristo logo na história, porque senão vai demorar de passar e talvez nem passe. Para passar, precisa ter a garantia de que aquilo é por causa de Cristo. Então, às vezes, a gente toma uma decisão, faz alguma coisa que não era para fazer, aí aquilo fica prolongando, aí parece que um negócio que era para durar uma semana é um sofrimento que leva um mês, leva 2, a gente não entende por quê. Porque a gente não precisa passar por aquele sofrimento, é só a gente não fazer aquilo que Deus está dizendo para não fazer. Aquele sofrimento que a gente gerou, que não é por causa de Cristo, normalmente ele é gerado por uma decisão que a gente não perguntou a Cristo se era para fazer ou não. Pode reparar se não é. Você toma uma decisão que você não consultou a Deus, e aí você faz, dá errado, gera aquele sofrimento. Aí você fala, por quê? Se eu estou indo para a igreja, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando. Mas naquela decisão, você não se submeteu àquela situação que gerou sofrimento por causa de Cristo, foi porque você quis. Foi porque você achou que era bom, ou porque alguém achou que era bom e te convenceu que era bom. Então, ele já disse no verso 14, a gente já leu, que o Espírito Santo não vai nos desamparar. Desde que a situação que a gente esteja envolvido, a gente tenha colocado ele desde o começo. Não parece justo isso? Imagine se todo mundo, se ninguém que você conhece, que você não tem relação, que você não tem intimidade, se você saísse na rua e todo mundo que tem problema no mundo, que você nunca viu, que você não se relaciona, chegasse para você e mandasse você resolver, como é que ia ser? Para poder alguém pedir que você resolva, você precisa ter um mínimo de relacionamento. E aqui o que ele está dizendo é, se você tem relacionamento com Jesus, e se você confia nele, se é por causa dele que você vive, e é por causa dele que você se movimenta, se é por causa dele que as suas decisões são tomadas, não se preocupe. Se ele mandou você decidir por isso ou por aquilo, ele garante o resultado final e vai estar com você no processo, ainda que o processo seja dolorido. Porque o que a gente deseja? A gente deseja que o desejo, o processo e o resultado seja tudo bom. Quando a gente ora assim, vê se não é assim. Senhor, eu estou com esse propósito aqui, se for da parte do Senhor, que o Senhor faça realizar, se possível, vírgula, amanhã. Não é assim? Alguém já orou para dizer assim, Deus, eu queria muito que isso fizesse, mas se o Senhor fizer daqui a 10 anos, está tudo certo. Alguém já orou assim? Como é que a gente ora? Se o Senhor puder fazer amanhã, aliás, se o Senhor puder fazer hoje, aliás, se o Senhor puder fazer agora. Não é assim? Mas o processo é, se Deus, eu quero isso aqui, se for da tua vontade, que aconteça assim que o Senhor desejar que aconteça. E até lá o Senhor cuide do meu coração. Porque eu sou ansioso, eu sou agoniado, eu não sei esperar. Deveria ser assim a nossa oração. Mas a gente não ora assim, porque a gente tem dificuldade de admitir. Então o texto começa dizendo, para a gente não perder a referência de que por ser cristão vai ter sofrimento em algum momento. A gente viu lá no primeiro verso. E aí no 17 ele diz assim, no 16 ele diz, contudo se sofre como cristão não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Aí no 17 ele diz assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Eu fiquei pensando nesse verso 17, porque, presta atenção no que ele diz, ó, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Imagine que chegou o momento, daquele momento de Deus fazer o julgamento, e ele vai começar pela casa, ele vai julgar primeiro os seus. Imagine que chegou nesse momento, e ele diz assim, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O que ele está dizendo é, se começar primeiro com a gente passa? Se primeiro o julgamento for nos avaliando, a gente vai ser aprovado? E se acontece com a gente e a gente passa, o que vai acontecer com aqueles que não acreditam? Mas se a gente não estiver se comportando como quem acredita, a gente vai estar igualado aos que não acreditam. Porque não adianta a gente dizer, eu sou crente, Jesus mudou minha vida, eu aceitei Jesus, no dia que eu aceitei Jesus, eu me lembro como se fosse hoje, eu chorei, no dia que eu me batizei, eu chorei, Jesus é o Senhor da minha vida, mas no dia a dia, ninguém consegue perceber isso. Na hora de você tomar uma decisão, é você que decide, na hora de fazer uma coisa, é você que faz, na hora de perdoar alguém, você tem extrema dificuldade, porque você quer que todo mundo te perdoe, mas você acha que você não tem que perdoar ninguém, porque quando a pessoa errou com você, você tem direito. Na hora de demonstrar um amor para alguém que você não conhece, você não consegue demonstrar. Na hora que tem que demonstrar para os seus, você também não consegue demonstrar. O que ele está falando não é, se chegar o julgamento hoje,
e começar por aqui pela casa. Se Deus resolver começar pela igreja, vou começar pela igreja. Se resolver, não, ele vai começar pela igreja. Vou começar aqui o julgamento pela igreja. E aí, se eu começar por aqui agora, quem é que é aprovado? É essa a pergunta que ele está fazendo. Baseado em como você vive, baseado em como suas decisões são tomadas, baseado no que você diz e faz, se o julgamento fosse hoje, você avançaria ou você seria reprovado? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, de uma forma bem simples. Se você está sofrendo e é por causa de Cristo, não se preocupe. Na hora que houver o julgamento para a recompensa, se você tiver tudo direitinho, você vai ser aprovado e vai viver a recompensa. E aí você nem vai lembrar do processo. Agora, se você não estiver alinhado com Jesus no processo, quando chegar o julgamento e você vai ser o primeiro a ser julgado, que você está dentro de casa, você vai ser aprovado ou reprovado? Não é sobre o que a gente vai viver aqui ou vai construir aqui. E observe, eu acho que a gente tem até o direito de viver coisas boas aqui. O Evangelho não prega que a gente tem que ter uma vida ruim aqui para ter uma vida boa só no céu. Não é isso. Você pode prosperar aqui, você pode ter uma vida incrível, você pode ter uma família incrível. Eu mesmo tenho, dou glória a Deus pela minha família. Pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Eu posso glorificar a Deus pela relação que tenho com eles. Mas nem sempre é também tudo mil maravilhas. Mas eu posso dizer que eu tenho uma família abençoada. Eu posso dizer que eu tenho uma relação com as pessoas no dia a dia abençoada. Glória a Deus, você pode ter uma vida boa, mas a referência não é essa. A referência é que essa relação que você vai ter aqui não pode roubar de você a passagem para onde verdadeiramente a vida boa é garantida. É essa a questão. Se você está vivendo bem aqui, e isso está dentro do propósito de Deus, você vai viver bem aqui e vai viver melhor ainda no céu, porque não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter estresse, não vai ter nada. Mas se você não está vivendo bem aqui, você ainda tem uma esperança de viver bem no céu se você tiver tudo certo com Jesus. Mas tem gente que parece que gosta da ideia de não viver bem aqui e não ir para o céu. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque recebe a informação, tem tudo organizado, mas não faz. Aí ele diz no 18 assim, ó, ainda no 17, desculpe. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa, e se começar primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você sabe e eu sei qual é o fim. A gente não deseja para nós, mas muitas vezes no dia a dia a gente age como igual aquele que está abrindo mão disso. Abrindo mão disso. A minha experiência com esse texto, eu comecei dizendo que eu tive uma experiência com esse texto, né? Um amigo me ligou, ele estava passando por um processo, e ele estava fazendo tudo direitinho e tudo estava dando errado. Não sei se você já viveu isso. Deus faz assim, faz desse jeito. Aí ele fazia, aí o que ele conseguia enxergar como resultado estava dando errado. Aí ele fazia, dava errado. Avançava, mas em algum momento ele sentia que estava dando errado. Aí a última coisa foi, ele precisava de um documento para resolver uma situação, e depois de muito esforço ele recebeu a ligação de uma pessoa dizendo, seu documento está pronto. Aí o que ele fez? Glória a Deus, está pronto. Era um documento que ele precisava para levar para o banco para resolver alguma coisa. E aí, quando ele chegou lá para pegar o documento, o advogado, sei lá, a pessoa que fez o documento com o nome errado. Ao invés de botar o nome dele, botou o nome de uma outra pessoa. Não tinha nada a ver com ele. Tipo, imagine que o nome dele é João, quando ele chegou lá tinha um documento com o nome de Maria. Não era nem um documento, um nome parecido, não. Aí ele ligou para mim e fez, irmão, glória a Deus, o documento saiu, estou indo lá buscar. Eu digo, glória a Deus, está bem. Aí ele foi lá, quando chegou, me deu na telha assim, eu mandei uma mensagem para ele, e aí, tudo certo, já resolveu? Ele, que nada, rapaz, o cara não fez o documento com o nome errado, mandou com o nome errado. Eu não estou entendendo que prova é essa, que luta é essa, eu fiz tudo certo, demorou para sair, ainda quando sai errado. Aí a palavra-chave na minha cabeça quando ele falou foi, você fez tudo certo, do jeito que Deus mandou você fazer? Ele disse, fiz. Você tem consciência, tranquilidade, se você for exposto agora, pegar você e colocar na televisão, colocar na rua, com todo o processo que você passou até chegar nesse documento, você pode contar essa história sem se envergonhar? Ele disse, posso. Não tenho nada a esconder, temer, eu fiz tudo conforme foi. Eu digo, pois então relaxe. Porque se você fez tudo como tinha que fazer, alguém pode até ter tentado lhe prejudicar com essa alteração. Pode ter sido um erro também, mas pode ter sido proposital, mas não importa, amanhã está resolvido. Se você fez tudo direitinho, você não vai ser punido por isso aí, penalizado por isso. Aí ele fez, por quê? Aí eu peguei esse texto de 1 Pedro e mandei para ele. Falei, ó, se você tiver tudo direitinho, não se preocupe, vai vir um sofrimento, vai doer, é chato, você fica com raiva, você quer matar a pessoa que fez o documento, eu sei que você está aborrecido, mas a solução vai vir no dia seguinte, 2 dias depois, vai vir no prazo
hábil de você não ter nenhum tipo de problema. Agora, se você fez alguma coisa que você não quer contar e gerou esse erro, aí você se prepare, que aí você não tem garantia nenhuma de que vai vir socorro por você. Mas se você fez, o socorro está garantido. Aí ele respondeu para mim assim: rapaz, eu não sei, às vezes eu fico com medo de conversar com você, porque eu converso com você, para você tudo tem um jeito. Eu digo: rapaz, é porque a Bíblia tem um jeito para tudo mesmo. Quando a gente se preocupa em tentar achar da nossa cabeça, a gente vai sofrer. Mas quando a gente vai para a Bíblia tem um jeito. Ela nos diz como se comportar com qualquer situação. É verdade que às vezes eu consigo fazer isso 100% das vezes? Não. Preciso ser verdadeiro com vocês. Sobretudo se for uma situação comigo. Comigo é mais difícil, porque a gente aconselhar os outros é mais fácil, né? A gente dizer para as pessoas: ó, menino, ore, vá orar, menino, está acontecendo. Moxê, pai, você é crente. Aí quando acontece com a gente, né, tem mais dificuldade. Então, como é que a gente faz? A gente se aconselha com alguém que a gente confia, que tem o mesmo nível igual ou o nosso em relação à conexão com Deus. Você não sai por aí contando na rua: ó, estou com um problema, quem pode me ajudar? É assim que você faz? Você vai buscar alguém que pode te dar um conselho espiritualmente melhor do que você mesmo. Então, naquele momento, ele me ligou, fui eu. Mas se o problema fosse comigo, provavelmente eu ligaria para o pastor Vanderlei, ligaria para algum outro amigo pastor, algum outro amigo não necessariamente pastor. Mas tem ali poucos que eu posso compartilhar alguma coisa mais importante. Porque você tem que ter aquele grupo ali mais fechado de pessoas que você vai compartilhar, que vai orar com você, que você vai pedir um conselho. E aí no 18 ele diz assim, ó: se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? O que ele está dizendo aqui em outras palavras? É assim, ó: se para você que está fazendo tudo certo, se para você que está seguindo tudo, você não pode vacilar, imagine para quem não segue. Então assim, eu nem coloque como possibilidade não seguir, porque aí é certeza de que vai dar errado. Porque muitas vezes a gente sofre essa tentação, não sofre? De uma determinada situação, a gente dizer assim: isso aqui está tudo tão certo que eu não vou nem perguntar a Deus, aqui está claro que isso aqui vai dar certo. E aí a gente acaba não consultando como alguém que não crê nessa orientação. E às vezes a gente precisa ser radicalmente chato mesmo. Sabe quando você, da escolha do ônibus, a primeira coisa que você vai fazer de manhã é você perguntar a Deus? Eu não sei se você tem esse hábito, mas se você não tem, comece a ter. Porque se você senta para almoçar e você senta e não ora antes, se você senta para uma refeição qualquer, não fala nem almoçar, você não ora antes, é um hábito que você precisa ajustar. Porque quando você sai para a rua, vai almoçar num restaurante na rua, em algum lugar, você não, pelo menos não ora assim: Senhor, repreendo todo mal, se esse alimento foi consagrado, não é assim que você faz se você está almoçando num lugar que você não conhece. Mas quando você está almoçando na sua própria casa, você não vai orar, né? Por mais que seu esposo ou sua esposa não cozinhem bem, você não vai fazer essa oração, né? Imagine. Você não vai fazer essa oração, mas você vai orar por outros propósitos, desde que seja, no mínimo que seja para agradecer, porque você tem aquele alimento ali. Então, se a oração da refeição não faz sentido para você, talvez uma série de outras orações também não faça. Talvez, se você perceber, você acaba o dia sem orar por nada. E aqui o que ele está dizendo é: se está difícil para você que está orando por tudo, está difícil, você imagina para quem não tem Jesus. E às vezes a gente se comporta exatamente como quem não tem Jesus. Porque quem não tem Jesus faz o quê? Quando acorda, ora. Quando vai almoçar, ora. Pergunta a Jesus alguma coisa, consulta a Deus sobre alguma decisão. Quem não tem Jesus não faz nada disso. E muitas vezes a gente termina o dia e faz igualzinho. Mas a gente diz para as pessoas que a gente tem Jesus, a gente diz para as pessoas que a gente é crente. Mas na hora de ser crente mesmo, de fazer, de perguntar a Deus e ele dizer assim: não faça isso. E aí você dizer assim: eu quero muito fazer, mas Deus está dizendo que não é para eu fazer, então eu estou abrindo mão desse negócio aqui. Quando você está com uma dificuldade financeira e aí você recebe uma proposta que na conta do lápis vai resolver seu problema. Você está devendo 1.000, você recebe uma proposta de 5. Aí você fala, aí você vai orar e Deus diz: diga não. Aí você diz não com alegria. Rapaz, estava devendo 1, veio uma proposta de 5 e glória a Deus que Deus mandou eu recusar. É assim que você faz? Glória a Deus que essa proposta veio, eu estou dizendo não, porque eu confio em Deus que esse vai vir uma solução. É assim que a gente faz? A gente fica orando de jeitos diferentes para ver se Deus dá uma resposta diferente. É assim que a gente faz. Tá bom, Deus, eu vou obedecer? Não. Aí daqui a pouco você fala: Deus, estou aqui de novo, porque em relação àquela proposta, é aquilo mesmo? Será que eu ouvi? Será que não é Satanás dizendo para eu dizer não? A gente começa a testar situações, e o que o texto está dizendo é assim, ó: ou você é, ou você não é.
Você tem que estar disposto a passar pelo sofrimento de seguir Jesus, e esse sofrimento significa aceitar o não quando tiver que ser não, e viver o sim intensamente quando tiver que ser sim, ainda que tanto um como o outro gere sofrimento. E aí, se você quer ser cristão, meu amigo ou minha amiga, você precisa entender isso. Que às vezes é o sim, nesse exemplo que eu dei da proposta de 5 mil, mas às vezes é o não. Porque talvez tenha uma proposta de 6, de 7, de 10 esperando, que só vai chegar se você estiver disponível. Mas você não entende naquele momento ali, mas lá na frente você começa a entender. E aí ele finaliza dizendo, no 19, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Se fosse só isso aqui, a gente já podia ficar satisfeito. Porque o que ele está dizendo é que o sofrimento por motivo correto traz honra. E aí, se você conversar com qualquer pessoa dizendo assim, ó, quem gostaria de ser honrado? Levante a mão. Eu gostaria. Se você não gostaria, você tem algum problema. Quem gostaria de ser honrado? Pronto. Aí aqui o que ele está dizendo é aqui, ó, o sofrimento traz honra. Agora, quem gostaria de sofrer? Não dá para ter um sem o outro. Porque se você seguir Jesus, na simples decisão de seguir Jesus, nela, no pacote, vem o sofrimento. Porque você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que mudar a direção em algum sentido, você vai ter que deixar fazer coisas que você gosta de fazer para começar a fazer outras, você vai ter que aprender a fazer coisas que você imagina que você não fazia, nunca ia fazer, e isso vai gerar um sofrimento, porque o aprendizado também tem sofrimento. Se você aceitou Jesus, vai ter sofrimento. Então, se você não quer ter sofrimento, você precisa repensar se quando você aceitou Jesus, você aceitou de verdade mesmo. E aí ele está dizendo, ó, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, olha a condição, não é aqueles que sofrem, não, é aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. Se o que você está passando agora, seja financeiro, emocional, físico, espiritual, está passando, está doendo, está difícil, mas tem a ver com o propósito que Deus mandou você passar, não se preocupe. Ah, pastor, é muito fácil se eu falar isso, porque não sou eu que está passando, é porque você não passou o que eu passo. Muitas dessas coisas, muito disso que eu estou pregando aqui hoje, eu não aprendi só porque Deus falou ao meu coração. Algumas dessas coisas eu aprendi fazendo. Algumas situações que aí alguém chegava para mim e dizia assim, ô bonitão, você não disse que Deus vai resolver? Espere para Deus resolver. Eu dizia, rapaz, é mesmo. Aí me envergonhava. Aí Deus dava na minha cara, daqui a pouco eu resolvia. Então a gente vai aprendendo com a experiência prática e com o que Deus vai fazendo com a gente, vai falando, vai nos ensinando. E esse texto mostra isso. Então nós percebemos basicamente 4 coisas, para poder concluir, vocês ficarem com isso registrado na cabeça. A primeira coisa é que a gente não precisa se assustar nem se estranhar com a perseguição que vai acontecer. Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Porque essa dificuldade ela vai gerar amor, ela vai gerar honra, ela vai gerar uma série de situações. Mas perseguição e luta é normal na vida do cristão. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. O cristão não vive toda hora no sofrimento, mas na hora que ele passa sofrimento, se for por causa de Cristo, é normal. Se você quiser ser cristão no seu trabalho, pessoas do seu trabalho vão se voltar contra você. Se você quiser ser cristão na escola, pessoas da escola vão se voltar contra você. Se você quiser ser cristão, até no ambiente de igreja, se você quiser ser cristão, aquela pessoa que está na igreja que não quer ser cristão vai se voltar contra você. Então, perseguição para quem é cristão é normal. Essa é a primeira coisa. E a gente precisa entender. A segunda coisa é que a gente vai experimentar consolo do Espírito Santo de Deus nesse processo. Nós não vamos enfrentar isso sozinho. Nós temos inúmeras garantias de que nós vamos enfrentar isso com o apoio do Espírito Santo de Deus, com Jesus olhando para a gente. É simples e transparente e cristalino isso aí. A gente só precisa acreditar nisso e viver. Porque a gente às vezes defende isso no discurso, mas não vive. A terceira coisa é que se a gente tiver que enfrentar luta e perseguição, que a gente passe pelo motivo certo. Porque o que o texto está nos dizendo é que se for por causa de Jesus, está tudo certo. E a gente muitas vezes está enfrentando sofrimento, dificuldade pelos motivos errados, tomando decisões que a gente sabe que está errado, falando e fazendo coisas que a gente sabe que está errado e depois chamando Jesus para o socorro da emergência. Muitas vezes a gente sabe que vai dar ruim, ou a gente sabe que tem um risco, 50% de chance de dar ruim, ou às vezes até 60%, 70% de dar ruim, 30% de dar bom. A gente aposta que vai dar bom, inspirado não sei pelo quê. A gente acha que vai dar bom. Aí a gente pergunta, o Espírito Santo está lá dizendo, não vá, não vá. E aí você tem o seu jeito de se relacionar com o Espírito Santo.
Eu já falei isso aqui, mas certa vez eu criei um método na minha cabeça. Eu pedi a Deus que toda vez que eu fosse fazer algo que porventura não fosse correto, ou não fosse na direção do que Ele quer, ou não fosse a decisão certa que eu tinha que tomar, que toda vez que eu tivesse submetido a uma situação dessa, que um louvor começasse a tocar na minha cabeça. Esse foi o método que eu encontrei. Procure o seu. Então eu dizia, Deus, ó, toda vez que eu estiver diante de uma decisão, e eu caminhar para tomar aquela decisão, se não for aquela, ou se for alguma coisa que vai ser ruim, que um louvor comece a cantar na minha cabeça, meu amigo, você não tem ideia de como começou a tocar música na minha cabeça durante o dia. Tinha dias que eu pensava que eu estava com a rádio ligada no meu cérebro. E eu comecei a perceber quantas pequenas decisões eu podia tomar errado durante o dia, se eu não pedisse a Deus a orientação. Eu estou falando das coisas mais simples, desde estar num ponto de ônibus e perguntar qual ônibus pegar, até uma decisão que vai influenciar na vida das outras pessoas. Em muitas situações, às vezes eu discutindo com alguém, a pessoa me dizia uma coisa e eu preparava aquela resposta perfeita que eu sabia que a pessoa ia chorar e eu ia vencer. Sabe? Quando você está na discussão, porque o mundo diz que vencer discussão é assim, né? É quando você responde que aquela pessoa fica neutralizada, às vezes até chora e sai da discussão. Para o mundo isso é vencer. Para a Bíblia é você pedir perdão, é abraçar e até perder ali. Mas no mundo, vencer é você estar por cima e a pessoa por baixo. Em muitas situações eu me vi nessa situação que a pessoa me falou e eu digo, agora perdeu. Vou responder agora aqui e já vou pegar até o lenço que ela vai chorar. Aí começava a tocar uma música na minha cabeça, um louvor. Aí eu, Deus, deixa só eu dar essa resposta, só essa. Aí a música começava a ficar mais alta. Aí eu dizia, já entendi, foi eu mesmo que pedi para o senhor me avisar, né? Tá tudo certo. Aí eu recuava, ou às vezes eu me calava, saía, às vezes nem falava nada, porque Deus dizia, você não mandou eu lhe avisar, você ia fazer uma besteira, então, toma uma música aí. E isso funciona comigo até hoje. Por isso que, às vezes, você vai me ver, quando as pessoas me veem falando sozinho na rua, que vocês já sabem que isso é normal, muitas dessas vezes vai ser eu cantando, para mim mesmo, óbvio, né? Porque pelo amor que eu tenho às pessoas, eu nunca cantaria em público, que as pessoas não merecem. Mas você vai ouvir, muitas vezes, eu cantarolando, porque é aquele momento que eu estou pedindo uma decisão a Deus e Ele me traz um louvor e eu cantarolo aquele louvor, já entendi, Deus, essa não é a direção, é a outra. É o jeito que eu encontrei. E, por fim, a quarta coisa que precisa ficar registrado na nossa cabeça é que se a gente vai sofrer severas perseguições e a gente vai, então você se prepare, que a gente possa experimentar isso por Cristo, pelo motivo certo. Que a gente possa fazer isso com o coração cheio de tranquilidade, porque a resposta e a recompensa já nos foi garantida. Se a gente vai ter a recompensa com a volta de Cristo, o que é que a gente precisa fazer? Torcer para que essa volta aconteça logo. Que a gente encontre Ele logo. Então a quarta coisa é, se é para você sofrer, você vai sofrer. Saiba que Cristo vai voltar e vai ter novo céu e nova terra e que a recompensa vai vir. E se Ele não vier e você for o primeiro até Ele, a recompensa é a mesma. Então a gente precisa dormir e acordar pensando nessas quatro coisas. Que a gente não precisa se assustar com as tribulações que vão vir, com as perseguições, porque elas vão acontecer, que a gente vai ter acompanhamento e consolo no meio desse processo, a gente não vai viver isso sozinho, né? Que a gente possa passar por essas práticas pelos motivos certos, pelo sofrimento pelos motivos certos, e sabendo que se a gente fizer essas três, a gente vive a recompensa que é a presença com Deus para sempre. Então, talvez se você chegou aqui sofrendo e está sofrendo, você precisa avaliar o porquê que esse sofrimento está acontecendo. Se é por causa de Jesus, não se preocupe. Você vai vencer e ele vai passar. E até ele passar, você terá consolo. Se não é por causa de Jesus, precisa passar a ser o quanto antes. Se você está sofrendo por coisas que não é por causa de Jesus, você precisa começar a investir seu tempo. Já que é para sofrer, você precisa investir seu tempo para começar a sofrer pelas coisas certas. Fique de pé. Eu quero orar por você. Vou pedir o pessoal do louvor para cá, vir para cá. Observe que a Bíblia não diz que você não vai sofrer. Ela só está te dizendo que você precisa sofrer pelos motivos certos. Que sofrendo pelos motivos certos, você tem garantia, suporte, apoio e recompensa. Sofrendo pelos motivos errados, você só vai ter dor. E talvez você esteja sentindo a dor sem visualizar a recompensa, porque os motivos que estão fazendo você sofrer estão errados. Talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa, talvez você tenha que abrir mão de tudo. Talvez você tenha que realinhar a rota 100%.
Talvez você tenha que realinhar a sua rota só um pouquinho. Certa feita eu ouvi uma frase que fez toda a diferença para mim, que é assim, ó. Você consegue imaginar um barco em alto mar, em tempestade, perto de naufragar? Você consegue imaginar isso? Imagina que você está num barco, e o barco está lá em alto mar e de repente está tudo tranquilo. Aí de repente começa uma tempestade. Aí começa a onda, água dentro do barco, e aí começa aquela gritaria, e aí você fala, eita, o barco vai afundar. Quem consegue imaginar isso na cabeça aí? Pronto, fecha o seu olho aí e começa a imaginar isso. Você está num barco, e esse barco está tranquilo, está navegando, de repente começa uma tempestade. E aí ele começa a entrar água, e começa ondas altas, e começa a bater do lado, o barco vira para um lado, vira para o outro, você começa a ver coisas que estão dentro do barco batendo um do lado do outro, você começa a ver coisas caindo no mar, você começa a ver pessoas gritando desesperadas, e você está nesse meio aí. E aí uma vez eu ouvi a frase que me disse o seguinte, que fez todo sentido. A pessoa me disse assim, o que faz o navio afundar não é a água alta, nem a onda alta, nem a tribulação, é só a água que entra. Abra seu olho. Não importa qual é o tamanho da tempestade, o navio só afunda se a água entrar. A onda pode ter 50 metros, se não entrar no barco, o barco não afunda. E a referência que a gente tem muitas vezes de tempestade é que às vezes é por causa da gente que a água entra. A gente não treina para esvaziar o barco, a gente não treina para os equipamentos de segurança do barco, a gente não treina para os procedimentos que tem que ser feitos quando tiver tempestade, a gente só entra no barco às vezes. Aí quando começa a chover a gente não sabe. Se alguém disser assim, pegue a corda 3 e dê um nó número 5, o cara olha para o outro e fala, meu Deus, nó número 5, o nó tinha número, eu nem sabia que tinha número. Porque a gente só quer estar no barco, mas tem uma regra para estar no barco. E você não pode estar no barco aleatoriamente. Talvez você tenha chegado aqui e entrou no barco de Jesus, assim, talvez você nem saiba que Jesus está no barco. O barco era tão legal, era tão atraente, era tão bonito que você só entrou. Talvez você tenha chegado na igreja no dia que você se converteu e você viu que o louvor era legal, a igreja era legal, a palavra foi boa, você disse, nesse barco aí eu quero entrar, é melhor do que o barco que eu estava. Mas você nem olhou quem era o comandante do barco, você nem entendeu quais eram as regras para entrar no barco, nem o colete que estava lá à sua disposição você não botou. E aí o que Deus está dizendo é, você precisa conhecer a regra do jogo, e a regra do jogo é, se você está comigo e começar a tempestade, não tem problema, vai entrar uma água aqui, tá, mas nunca vai ser suficiente para derrubar seu barco, porque os mecanismos de segurança para deixar seu barco tranquilo estão comigo e eu sei o que fazer. Mas você que nunca treinou para nada de barco, quer ser o comandante do barco. Nunca nem treinou dar um nó, coitado. Não sabe nem trocar uma lâmpada, mas quer comandar o barco. E o que Deus está dizendo é assim, há um procedimento, há um jeito de fazer. E se você me entregar, eu vou fazer do jeito direitinho. Você pode passar um sofrimento aqui e ali, vai passar, mas no final, o barco vai chegar no destino e você vai ficar bem. Então, abra a mão do comando do barco. Comece a entregar a quem tem que entregar. O louvor vai ministrar uma canção e eu vou orar por você. Cadê pastor Neto? Venha, pastor Neto. Para que você abra a mão do comando do barco. A minha oração é para que você abra a mão do comando do barco. A minha oração é para que você entenda os processos que você precisa entender que vai sofrer, que você precisa entender que tem alguém que está te acompanhando, você precisa entender que essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, vai te acompanhar no processo, vai te livrar e que no final há uma recompensa. Mas você precisa fazer com que quem tem direito e poder de tomar decisões, tome, precisa sair da sua mão. E se você quer fazer isso hoje, quer abrir mão do controle, para que o Espírito Santo de Deus possa controlar, e você possa ter de verdade o seu barco sendo conduzido de um jeito melhor, você sai do seu lugar e venha para cá que a gente vai orar por você. Se você quer abrir mão do controle, venha. E querer desistir, que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Venha. E cansaço desanimou logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal e a dor de uma perda ou a dor da traição. Uma
a quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus em tempo de guerra. Nunca pare, não baixe a guarda não. Nunca pare, nunca pare. Libera, profetiza. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, vamos orar por essas pessoas. Querido Deus, nós estamos aqui, e eu me incluo nesse grupo aqui, dizendo que nós não queremos ter o controle mais. Nós tentamos controlar de um jeito que parecia bom, parecia lógico, mas o resultado gerou ou está gerando um sofrimento que a gente não precisa passar. Nós estamos decidindo hoje, Senhor, sofrer apenas, única e exclusivamente pelo Senhor. Se tiver que sofrer, vai ser por causas que o Senhor nos deu, vai ser por direção que o Senhor nos deu, vai ser por projetos que o Senhor nos entregou. Nós não vamos mais sofrer por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos pensamentos, das nossas vontades. Eu quero orar por essas pessoas aqui, Senhor, que estão dizendo que querem abrir mão do controle, querem que o Senhor controle, querem que o Senhor diga a direção, querem que o Senhor diga onde elas vão avançar. E aí elas vão poder entender que quando vier o sofrimento, veio por sua causa. E se veio por sua causa, Senhor, vem também o consolo, e também vem a salvação, e também vem o escape, como nós cantamos, e também vem a recompensa. Que a partir de hoje, Senhor, nós possamos verdadeiramente ser seguidores do Senhor em todos os sentidos, estarmos dispostos a passar as dores que o Senhor passou, mas estarmos também atentos, Senhor, para não vivermos sofrimentos desnecessários, de cargas que nós trouxemos para nós sem nenhuma necessidade, porque desejamos, fizemos e agimos sem a Tua direção. Fala ao coração de cada uma dessas pessoas, mostra para elas o que precisa ser ajustado, o que precisa ser entregue, o que precisa ser abrir mão, o que precisa ser alcançado, o que elas precisam começar a fazer, inclusive, que de repente não estão fazendo porque estão ocupando o tempo com coisas que não deviam fazer, para que elas possam alinhar a direção para aquilo que o Senhor quer. E ajusta, Senhor, e faz com que a gente avance em Tua direção, nos Teus propósitos, nos Teus projetos, começando por mim, Senhor. Retira todo e qualquer projeto que não faça sentido para o Senhor e adiciona e deixa claro todo e qualquer projeto e rota que o Senhor quer que a gente tome. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus.